Você finalmente percebe que está perdendo clientes para seus concorrentes só pelo simples fato de que não está aparecendo nas buscas do Google. E finalmente resolve dar um basta nisso e começa a anunciar, fazer anúncios do teu site no Google. E aí você tem todas as esperanças que as suas campanhas performem, que comecem a aparecer muitos clientes. E aí você percebe que tem muitos cliques, mas que não está recebendo contato no WhatsApp, não está recebendo ligações, ou seja, não está influenciando em nada nas suas vendas. Então você começa a culpar o Google, achando que ele é só mais uma ferramenta e que não funciona. A culpa não é do Google. Tem algo errado com a sua campanha. Mas não se preocupe, hoje você vai aprender o que você precisa fazer para que seus anúncios bombem no Google, para que seus anúncios funcionem e tragam muito resultado, muito retorno para você. Eu me chamo José Marcos, eu sou especialista em marketing digital. Há mais de 4 anos eu tenho uma agência focada em fazer negócios, em gerar negócios, gerar vendas para pequenas, médias empresas, profissionais autônomos na internet. E esse é o terceiro vídeo da série de anúncios no Google. Eu já fiz um vídeo falando sobre como planejar as palavras-chave, justamente para que a sua campanha já de início comece a ter uma performance boa. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você. Eu também fiz um segundo vídeo ensinando você como você faz para anunciar na internet, como você faz para lançar uma nova campanha no Google Ads. Eu também vou deixar um cardzinho aqui. Mas sem mais enrolação, vamos para o que interessa. A primeira fase que você precisa, a sua primeira preocupação em relação às campanhas, aos anúncios do Google, é saber se eles estão rodando. Então, a otimização também varia de acordo com o nível que a sua campanha está, com o nível de maturidade e de aprendizagem que a tua campanha no Google tem. Eu digo isso porque quando a gente fala em otimizar a campanha, você sempre precisa escolher metas, as metas principais para que você possa fazer o acompanhamento. Conversão, taxa de conversão, clique, CPA, que é o custo por aquisição, né, que é o custo da venda, CTR, são algumas das principais métricas que a gente pode citar. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Se você é um anunciante novo, acabou de lançar uma nova campanha, não adianta você se preocupar com o CPA no primeiro momento, se você nem sabe ainda se a sua campanha está rodando, se está tendo impressões. Então vamos por partes. Você lançou uma campanha nova. Nos primeiros 7 dias, você vai se preocupar com 2 métricas principais. Primeiro, impressões, parcela de impressões, e segundo, cliques. Então a primeira métrica que você precisa se preocupar nos primeiros 7 dias dos anúncios, que seus anúncios estão no ar, que a sua campanha está no ar, é impressões. Sim, as impressões são justamente seus anúncios aparecendo nas buscas dos seus possíveis clientes. E a segunda métrica que você precisa se preocupar é com cliques. Então, primeiro você precisa saber que está aparecendo e segundo, que as pessoas estão clicando. Porque não adianta nada também aparecer e as pessoas não clicarem. Então eu vou mostrar isso para você na prática, numa campanha aqui na tela do meu computador. Bora lá. Então isso aqui é uma campanha de um cliente meu nos últimos 7 dias aqui. Então quando você abre o painel de campanha no Google Ads, ele vai aparecer assim para você, uma visão geral aqui, com as principais métricas que você está acompanhando. No caso aqui, cliques, conversões. Então em uma semana nós levamos 107 pessoas para o site, 48 conversões, ou seja, clicaram, fizeram alguma ação no site, sendo que 10 dessas pessoas foi no primeiro botão. Isso é um custo de R$ 124 durante uma semana. Aí tem o custo por clique e aqui as impressões, tá vendo aqui, ó? Impressões é aquilo que eu estava te falando. Se você está com uma campanha nova e não está aparecendo essa métrica de impressões, significa que a sua campanha não está rodando. Então o que você vai ter que verificar? A qualidade das suas palavras-chave, talvez você precise enriquecer as palavras-chave, talvez você tenha segmentado demais o seu público-alvo. Inclusive eu falo sobre hipersegmentação naquele último vídeo que eu falei, onde eu ensino a criar campanhas, criar anúncios no Google, e que eu falo muito bem sobre isso. Então, se você resolver essa questão das impressões, aí você vai para a questão dos cliques. Porque se está imprimindo, se ela está aparecendo nas pesquisas e as pessoas não estão clicando, isso tem muito a ver com a qualidade dos seus anúncios. Os seus anúncios não estão significativamente atrativos. Então você vai ter que revisar os seus anúncios. Na sequência desse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde que vocês vão olhar, tá? Então, principalmente na primeira semana, vocês vão pegar todos os dias. Nos primeiros 7 dias, vocês vão olhar
todos os dias as suas campanhas. Nos 7 dias seguintes você vai olhar dia sim e dia não, e depois que a tua campanha estiver madura, aí sim você pode olhar aí 2 vezes por semana, que daí já vai ser o suficiente. Mas você tem que acompanhar, senão a sua campanha pode desandar. Não é uma coisa impossível de acontecer. O Google está o tempo inteiro experimentando coisas novas, isso pode atrapalhar a performance da sua campanha se você não ficar cuidando. Então você dê uma olhada aqui na visão geral, você vai vir aqui, ó, nesta parte aqui, ó, termos de pesquisa. Vai clicar aqui e você vai olhar termo de pesquisa por termo de pesquisa, porque o Google ele vai o tempo inteiro ficar tentando expandir as pesquisas. Então, de repente, às vezes vai aparecer aqui uma pesquisa de uma cidade com o nome de uma cidade que você não está anunciando. Por exemplo, aqui nós estamos anunciando em Curitiba. Se aparecesse aqui para mim, botijão de gás em São Paulo, eu iria clicar aqui, iria negativar essa palavra-chave. Ou seja, eu estou dizendo para o Google que ele não deve acionar meus anúncios, não deve acionar minha campanha, caso a pesquisa seja, o termo de pesquisa seja botijão de gás de São Paulo. Então você vai olhando termo por termo aqui, termo por termo, vai clicando, por exemplo aqui, gasosa Água da Serra. A gente não vende gasosa nesse cliente. Eu vou até negativar, deixa eu tirar essa aqui que eu estava só dando um exemplo. Essa aqui eu vou negativar, ó, gasosa Água da Serra. Adicionar como palavra-chave negativa. Clica lá, clica em campanha e depois salva. Então, essa é a primeira coisa, olhar todos os termos de pesquisa e negativar as palavras que não são interessantes para você. Do contrário, você também pode aproveitar, depois que você negativou, você volta aqui nos últimos 7 dias, faz a mesma coisa, dá uma olhadinha se não tem novas palavras-chave que seja interessante você adicionar na sua campanha. Então, nessa tela aqui, você vai olhar principalmente as palavras-chave negativas e também se você tem novas palavras-chave, novos termos de pesquisa para adicionar na sua campanha. Aí no segundo momento, na segunda semana, que a tua campanha já começou a ficar mais redondinha, você começa a se preocupar também com o custo das palavras-chave. Vamos voltar lá para a primeira tela. Então, depois que você fizer essa otimização aqui das palavras-chave negativas e novas palavras-chave, você vai vir aqui ó, em palavra-chave. Palavras-chave de pesquisa. Aqui vai aparecer todas as palavras-chave que ativaram os seus anúncios daquele período solicitado. No caso aqui são 7 dias. E você pode olhar aqui o custo delas. Se de repente não existem palavras similares, mas de custo muito diferente. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Digamos que esses termos aqui são muito parecidos, Nacional Gás e Nacional Gás Curitiba. Eles têm CTRs parecidos, mas digamos que esse primeiro aqui, o Nacional Gás, tivesse um CPC médio de 1,15 e Nacional Gás Curitiba tivesse, por exemplo, 2,50 CPC médio. Como o CTR é parecido e os termos de pesquisa são parecidos, seria o caso da gente dar um pause nessa palavra negativa que está custando mais caro e manter apenas o outro termo de pesquisa, que tem uma produtividade tão boa quanto a outra, mas a um custo menor. Então veja, na segunda semana, além de você se preocupar com as palavras-chave e os termos de pesquisa, você já vai começar a se preocupar mais com os custos, porque isso aqui é uma redução de custos da sua campanha. Outro item que você vai olhar, vamos voltar lá para... Eu gosto de voltar na tela inicial para que você vá se ambientando com o layout da ferramenta. Lembra que eu falei lá no começo que se você está tendo impressões na sua campanha, mas não está tendo cliques, isso pode ser devido à qualidade dos seus anúncios? Uma das formas de você verificar os anúncios é aqui, ó. Você vem em visão geral, está em visão geral na verdade, né? Vem aqui em anúncios e recursos. Anúncios. Aqui, inicialmente ele já vai te dar um status dos seus anúncios, veja só. Excelente, excelente e bom. Digamos assim, aqui o desempenho desse primeiro aqui, ó, como ele é bom, não é excelente como os outros, mas digamos que o desempenho dele fosse inferior. Esse aqui seria um anúncio que eu poderia pausar, por exemplo. O que não é o caso, na verdade o anúncio que está aqui como bom é o que está tendo o maior CTR, tá vendo? De 11%. O CPC médio dele também está na média. Vamos ver a taxa de conversão. Está um pouquinho abaixo do que do outro. Então você sempre precisa aprofundar a sua análise e não levar em consideração apenas uma variável para avaliar a qualidade do seu anúncio. Mas tem uma outra forma melhor ainda. Você olhou esses dados aqui, ficou em dúvida? Para mim está claro que eu posso pausar esse anúncio aqui. Mas digamos que tivesse números muito parecidos. Eu quero encontrar uma combinação, um anúncio melhor. É só clicar aqui em mais detalhes de recursos. E aí clica aqui em combinações. Ele vai te mostrar aqui quais são os seus anúncios campeões. A quantidade de impressões e o percentual de impressões em relação a eles. Então você vai poder aqui escolher qual é o seu anúncio campeão para você modelar ele. Veja, ele vai mostrando todas as combinações possíveis aqui. Os que mais apareceram vêm na frente aqui. Veja, de 10.316 impressões que eu tive no período de uma semana desse anúncio, 266 foram esse primeiro aqui. Então de repente eu posso pausar, pegar o texto desse daqui, pausar,
aquele anterior, deixa eu voltar na tela anterior aqui, anúncios e recursos. Pausar esse anúncio aqui e criar um novo anúncio com aquele texto que apareceu ali. E aí sim, a partir da terceira semana, você já pode começar a se preocupar mais com as conversões das suas campanhas. Então, feita a primeira verificação das palavras-chave e negativadas as palavras-chave, vamos dar uma olhada aqui na taxa de conversão. Então, vamos clicar aqui em conversão, custo da conversão, na verdade, em conversões. Vamos filtrar aqui por conversões e vamos ver quais foram os termos de pesquisas que mais geraram conversões nesse período. Por quê? Porque você pode utilizar um termo de pesquisa desse, por exemplo, para melhorar os seus anúncios, colocar um termo desse aqui nos seus anúncios, para ele ficar mais atrativo ainda, ou pegar e colocar no título, dependendo do tamanho do termo de pesquisa, você pode utilizar ele no título, e às vezes acontece de ter uma palavra-chave, um termo de pesquisa aqui que converteu bastante, mas ele ainda não está como palavra-chave na tua campanha, você pode aproveitar e inserir como palavra-chave. Vamos ver o caso aqui, ó. Qual o preço do botijão de gás P13? Isso aqui não poderia ser um título, mas poderia ser um anúncio, na descrição do anúncio. Não como pergunta, mas aqui, ó, o preço do botijão de gás de 13 quilos e colocar no anúncio, por exemplo. Por quê? Porque ele teve 2 conversões do período a um custo de 59 centavos a taxa de conversão. É excelente. E um detalhe importante, se não está aparecendo essas mesmas colunas aqui, é só você clicar aqui em colunas e você vai selecionar as colunas que você quer. Tem aqui as colunas recomendadas, a conversão, custo da conversão, colunas de performance. Então você seleciona aqui e aplica. Então, se você seguir esse passo a passo, respeitando o nível de maturidade da sua campanha, pode ter certeza que você vai conseguir uma ótima performance nos seus anúncios e o Google vai funcionar muito bem, porque ele é sim uma das melhores ferramentas de vendas que existe na internet, sem sombra de dúvidas. Mas se você não quiser se dar o trabalho de fazer tudo isso, você pode entrar em contato conosco, porque nós da Agência Ressonante teremos todo o prazer de ajudar você a fazer a sua empresa a aparecer nas primeiras posições do Google. E se você gostou desse vídeo, tudo que eu peço é que você deixe o seu like para que esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua ele para mais pessoas. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!